Bom, no último vídeo eu mostrei como funciona o algoritmo do painel paramétrico e durante o processo de criação daquele algoritmo eu percebi que dava para criar outros projetos e eu desenvolvi um painel parecido com o painel paramétrico, mas que ele poderia ser utilizado como uma prateleira, uma divisória ou até um forro. Eu criei esse outro painel com essas peças que se cruzam na vertical e na horizontal e aqui eu já tenho essas peças recortadas com os recortes dos encaixes feitos também, uma estrutura tipo waffle para que na hora da montagem essas peças se encaixem dessa forma aqui. E assim como o painel paramétrico, esse painel ele é feito também com base em um retângulo, que eu já desenhei aqui, vou referenciar no Grasshopper. Está aqui a prévia do painel. Como ele é feito com base nesse retângulo, a qualquer momento, se eu selecionar alguma linha do retângulo e puxar para algum lado, automaticamente a geometria do painel vai se adaptar a esse retângulo. Aqui dentro desse retângulo, eu desenhei essa outra linha aqui, fechada, porque da mesma forma que no painel paramétrico, o Grasshopper vai usar essa linha como parâmetro para gerar essas alturas, essas ondas aqui do painel. Então depois que ela está referenciada aqui no Grasshopper, eu consigo pegar os pontos de controle dessa curva e editar. Eu posso ir deformando essa curva dessa forma aqui e com isso o desenho do painel vai alterando em tempo real. E aqui eu tenho outros parâmetros para continuar editando esse painel. A definição das ondas, quanto mais baixo esse valor, dá para ver que menos orgânico vai ficando o painel, ele vai ficando com as peças mais retas, e quanto mais alto esse valor, mais orgânico, mais altas e mais baixas vão ser essas curvas aqui. Eu vou deixar no meio termo, vou deixar em 8. Aqui ao lado já vão ser gerados também automaticamente os planos de corte, cada peça dessas aqui, para uma impressão 3D ou corte em CNC. E assim como o painel paramétrico, se eu deformar, por exemplo, a curva que eu desenhei aqui, pegar um ponto de controle, isso vai alterar a geometria do painel e automaticamente os planos de corte aqui vão mudando também. Aqui eu tenho outro parâmetro, altura máxima e altura mínima. Na vista de corte vai dar para ver um pouco melhor. Se a gente observar, talvez a curva mais alta que a gente tenha nesse painel seja essa daqui, e a curva mais baixa talvez seja essa. Isso está relacionado com essa altura máxima e altura mínima. A altura mínima em 12 centímetros significa que essa distância aqui, essa largura aqui é 12 centímetros e a outra 45, significa que essa onda mais alta vai ser de 45 centímetros. Então, se eu quiser mudar essas alturas aqui, eu posso deixar essa, por exemplo, em 5 centímetros, a menor altura, a menor curva vai ter 5 centímetros de altura. E se eu mudar maior para 30, por exemplo, significa que essa curva mais alta, ou talvez essa daqui, vai ter 30 centímetros. Então as alturas dessas curvas vão variar entre 5 centímetros a mais baixa e 30 centímetros a mais alta. Eu vou deixar do jeito que estava, 12 centímetros e 45. Aqui a gente tem o parâmetro para editar as distâncias desses eixos. O eixo X está com 70 centímetros, mas pode ser 50, poderia ser 60 também. E as distâncias no eixo Y está 80, mas eu também posso editar para 50 ou 75. E a espessura de cada peça dessa, que está com 1 centímetro, eu poderia deixar com 2. Enfim, vou deixar com 1. Aqui nesse outro componente eu tenho as peças numeradas, tanto na vista 3D, aqui do 0 ao 8, e na vista de topo também. E aqui eu criei um outro componente também para conseguir confirmar se essas peças estão correspondentes, né, no 3D e na vista de topo também. Posso ir alterando aqui e vendo em tempo real. E eu gosto sempre de carregar mais de um material para fazer um estudo de cores. Aqui eu tenho uma madeira num tom mais claro e também num tom mais escuro. E dá até para fazer uma animação simulando a montagem desse mobiliário. Algo desse tipo. Primeiro entram as peças na vertical, depois as horizontais. Vou colocar aqui para renderizar em tempo real para ver o resultado. Existem ainda algumas questões a serem resolvidas a respeito da montagem desse mobiliário, como a fixação das peças na parede, se vai ter fundo, se vão ser colocadas cantoneiras para reforçar essas ligações também. E como cada projeto é único e cada profissional trabalha de uma forma, o ideal é que seja discutido antes essas questões com a pessoa que vai montar esse mobiliário, né, que vai fazer esses encaixes e tudo mais. Além disso, a superfície onde esse painel vai ser montado, uma parede, por exemplo, ela tem que estar muito bem regularizada, assim como também as cotas entre piso e teto tem que estar bem certo, porque isso aqui é um corte de alta precisão, então algum desnível muito grosseiro vai deixar evidente alguma imperfeição ou causar algum problema na hora da montagem. Indo um pouco mais além, é possível fazer até um forro paramétrico com esse algoritmo,
A única coisa que eu precisei fazer foi inverter alguns vetores aqui do eixo da parede para o teto. E da mesma forma, esse forro ele é feito com base em um retângulo, e dentro dele a gente pode desenhar outra curva, para deixar essa geometria um pouco mais complexa. Tá pronto aqui o nosso forro, eu vou descer um pouco a câmera para a gente ter mais uma vista pegando aqui de baixo. Um desenho bem orgânico. E aqui a gente tem os mesmos parâmetros para editar. A definição das curvas, quanto mais baixo esse valor, menos orgânico fica esse desenho. Às vezes o Grasshopper ele dá alguns erros na hora de calcular a geometria, aí é só a gente refazer, atualizar ou mudar alguns valores. E aqui ao lado a gente tem sendo gerado automaticamente os planos de corte, igual o painel de parede, já com os recortes aqui da estrutura waffle. As peças já vêm numeradas. Esse forno não precisa ser feito com base em um quadrado que os ângulos internos são de 90 graus, na verdade pode ser um outro tipo de paralelogramo que ele funciona também. Eu fiz esse trapézio e funcionou da mesma forma. E esse algoritmo ele é uma derivação do painel paramétrico, com algumas alterações nesse script. Eu consegui gerar esse outro tipo de painel com outro tipo de recorte um pouco diferente. E aqui eu fiz algo que poderia ser uma prateleira, um forro, uma divisória ou um simples painel decorativo também. Se você gostou e acha que o design paramétrico pode ser uma boa ferramenta para aprimorar os seus projetos, ou acha que um fluxo de trabalho como esse pode ser uma boa para o seu escritório, fala comigo. Vamos conversar sobre suas demandas e seu estilo de projeto e criar um workflow que faça sentido para você.